Na anatomia, para se realizar um movimento, há uma necessidade de uma interação entre sistemas, como por exemplo, o esqueleto e o sistema muscular. O sistema muscular que será o tema da aula de hoje. Inicialmente, o que são os músculos? Os músculos são estruturas anatômicas que apresentam a capacidade de se contrair sob estímulos. Há uma necessidade de estímulos. O músculo, ele tem ventre, que é a parte carnosa, constituída por fibras musculares, que são as células, que se contraem. Tendão é a parte não contráctil e está localizado nas extremidades dos músculos. É composto de tecido conjuntivo resistente e esbranquiçado. Músculos são formados de tecidos musculares e tendões. Então, músculo são tecidos musculares e tendões. E os músculos, nós temos o antagonismo muscular, que são em duplas. Neste caso, por exemplo, nós temos aqui um exemplo que é o bíceps e o tríceps. Quando o bíceps faz uma contração, o antagonista dele, o tríceps, faz o relaxamento. E vice-versa. Por isso se chama de antagonismo muscular. O número de músculos são 501 músculos. No tronco nós temos 190, na cabeça 63 músculos, membro superior 98 músculos, membro inferior 104, no aparelho da vida nutritiva, por exemplo, sistema digestório, 46 músculos. Os músculos não terminam exatamente onde se encontram. Esses têm a estrutura de ligação que são chamadas os tendões, e através dos quais se ligam os ossos. Então, os músculos estão ligados aos ossos para dar movimento a eles pelos tendões. Os músculos não funcionam isoladamente. Estes funcionam em conjunto com o sistema nervoso. Por isso que é necessário estímulos, e quem dá esse estímulo são o sistema nervoso. É o sistema nervoso. Ligam-se ao cérebro e à medula espinal por nervos. E as funções do tecido muscular: movimento do corpo, movimento de substâncias dentro do corpo, estabilização das posições do corpo e a regulação do volume dos órgãos, e a produção de calor. E os tipos de tecido muscular: nós temos o tecido muscular estriado esquelético, que está cobrindo o esqueleto, a localização dele, e ele tem movimento voluntário. Temos o muscular liso. Este liso, ele é revestimento das vísceras ou órgãos do sistema digestório, por exemplo. Eles têm movimento involuntário, como por exemplo os movimentos peristálticos que nosso estômago realiza. E temos o muscular estriado cardíaco, que também ele é involuntário. O coração da gente bate involuntariamente. Pegando o músculo, nós iremos ver que existe um conjunto de feixes. Vejam aqui, ó. Cada estrutura dessa aqui são feixes. E dentro desses feixes vão existir as fibras musculares. Aqui tem um exemplo, ó, de uma fibra muscular. Então, um feixe é um conjunto de fibras. Então, músculo é um conjunto de feixe. Feixe é um conjunto de fibras. A fibra será a própria célula muscular, a célula. E dentro da fibra, nós temos ainda a miofibra, ou miofibrilas.
essas miofibrilas, dentro delas, é que vão ter as proteínas contrácteis que nós iremos identificá-las uma por uma. Só resumindo novamente. Músculo compostos por feixes. Esses feixes é um conjunto de fibras que são as próprias células. Alongadas, vocês vejam. E dentro das fibras nós temos as miofibrilas. Essas miofibrilas, vocês vão ter que aprender, decorar, que existem segmentos, que são esses sarcômeros. Esse sarcômero aqui, ó, que são vários nas miofibrilas, é onde vai ter a contração muscular, é o que nós vamos ver mais agora na frente. O sarcômero, como vocês vejam aqui, vocês podem perceber aqui, existem fibras contrácteis, que são essas daqui, ó. Nós temos as fibras de miosina e temos as fibras de actinas. Quando estas duas fibras, quando esta fibra de actina desliza aqui, ó, em cima desta de miosina, é o movimento de contração em todo o segmento da miofibrila. Isto é a contração. Sendo mais específico, o que acontece? Que a fibra de miosina, ela vai estar repleta dessas cabeças aqui, essas cabeças de miosina, ou cabeça globular, que podemos chamar, cabeças globulares. Essas cabeças globulares irão, em estado de relaxamento, elas o que? Elas não se ligam ao filamento de actina. Mas quando existe a contração, essa cabeça vai ligar-se às moléculas de actina, ao filamento de actina, fazendo com que essa seja tracionada aqui, ó, para o centro. Com isso, o movimento de contração é realizado por toda a miofibrila, por toda a fibra muscular, realizando assim a contração muscular. E posteriormente, depois, existe o relaxamento, onde a cabeça irá se desligar, a cabeça daqui da miosina irá se desligar do filamento de actina, e este retornará para a posição anterior de relaxamento. Para quem tem pretensão de fazer Enem, eu vou agora fazer mais detalhadamente como é que acontece esta contração quimicamente, tá? Então, relembrando que nós temos aqui o sarcômero com as fibras de miosinas e as fibras de actinas. As fibras de miosinas nós chamamos também de filamento grosso, e de actina, filamento mais fino. O que acontece que na cabeça globular da miosina, em estado de relaxamento, acontece que ela é energizada por uma molécula elétrica, uma molécula energizada chamada ATP. Esse ATP vai fornecer energia para essa cabeça da miosina. O ATP se liga e perde um fosfato e fica agora ADP. Esse ADP é liberado. Então a cabeça fica energizada. Essa cabeça de miosina, ela tem uma alta atração pela actina. Mas a gente fazendo uma comparação, que sempre num relacionamento vai ter coisas que vão atrapalhar. As coisas que atrapalham são um conjunto proteico de troponina e tropomiosina, que são essas estruturas aqui, ó.
a troponina e a tropomiosina. Fica impedindo que a cabeça de miosina se ligue à actina. O que acontece é que essa cabeça só vai se ligar quando essa troponina e a tropomiosina elas forem neutralizadas. Vamos ver como é que acontece essa neutralização para que aconteça a união entre a cabeça da miosina com a actina. A passagem deixando os dois se encontrar. Então vejam que tem que ter a participação do cálcio para com que haja a contração muscular, porque vai fazer com que a troponina se ligue ao cálcio, deixando exposto o casalzinho aqui, ó, actina e a cabeça globular da miosina encontrando-se e fazendo com que a fibra de actina deslize pela força aqui, ó, da cabeça da miosina. E para desfazer isso, o cálcio sai e tem que vir outra molécula de ATP para liberar isso e voltar para essa posição de novo. Gente, como é que esse cálcio é liberado? Existe um impulso nervoso, ó, um impulso nervoso que sai do sistema central, do sistema nervoso central, que é, por exemplo, o desejo de fazer uma contração aqui do bíceps. Então, esse estímulo nervoso percorre e vem aqui para a junção neuromuscular. Neuromuscular de quê? Neuro de neurônio e muscular do músculo, que é a junção justamente onde essa junção neuromuscular é onde se encontra o músculo. Ó, aqui a miofibrila está aqui, ó. E o sistema nervoso libera um impulso nervoso e esse impulso nervoso vai agir na célula muscular. Aqui tem mais uma imagem mais detalhada. Vejam, existe um estímulo nervoso. Esse estímulo nervoso elétrico irá fazer com que a célula muscular faça a liberação de cálcio para os sarcômeros. E dentro dos sarcômeros irá o cálcio migrar lá para para fazer a contração. Vejam aqui. Aqui já é dentro da célula. Existe aqui, ó, o estímulo elétrico é dado. Dentro da célula existe o retículo sarcoplasmático cheio de cálcio. Ele não libera esse cálcio, a não ser que venha um estímulo elétrico, que é o estímulo nervoso, faz com que essa proteína que impede a saída desse cálcio mude de conformação e, mudando de conformação, tem a liberação de cálcio nos miofilamentos, onde está lá as miofibrilas. E o cálcio, uma vez agora dentro das miofibrilas, irá neutralizar a troponina, ó, tirando a troponina do espaço onde atrapalha, do local de ligação, e acontece a ligação da cabeça da miosina com a actina, fazendo com que a actina, ó, seja tracionada, fazendo a contração muscular. O que acontece depois que não tem mais o estímulo elétrico, o cálcio irá ser reabsorvido de novo pelo retículo sarcoplasmático, sairá daqui, e aqui, ó, outra molécula de ATP se ligará aqui e fará com que haja uma separação, e aqui a cabeça globular volte para o lugar dela de novo, e essa troponina e a tropomiosina, que não vão ter mais ligação com cálcio, impeçam novamente a ligação dos dois. Aqui está o relaxamento muscular. Veja aqui imagens como acontece. Ó, a contração, o verde é a
É o filamento de miosina, que é o mais grosso, e o filamento de actina, ó, que é tracionado para dentro pelas cabeças da miosina. Aqui novamente tem uma cabeça globular, ela recebe uma molécula de ATP e fica energizada. Ela vai ficar energizada. Quando ela fica energizada aqui, ó, ela vem se ligar à actina. E a actina só fica exposta quando a tropomiosina ela está ligada, aí a troponina está ligada ao cálcio, deixando exposto a actina. E depois é desfeito com um ATP novamente. E ele volta de novo para o relaxamento. Veja, ó, gente, ó, como a atração acontece. A contração muscular é assim que é realizado. Isso daqui já é o nível de Enem, tá, gente? Existe mais detalhamento ainda. E assim é realizado a contração muscular de todos os nossos músculos. Ok? Gente, agora uma coisa mais delicada que é o rigor mortis. Vamos ter cenas inquietantes. Todos vocês já ouviram falar em que pessoas mortas ficam tão paralisadas, tão duras assim que parecem estátuas. Esse é o tão famoso falado rigor mortis, que é a pós-morte. Neste momento aqui, por exemplo, após a morte, não vai haver contração muscular. Então, vai ficar rígido, vai ficar muito rígido. Por quê? Porque não vai ter impulso elétrico para com que faça a liberação de cálcio, e esse cálcio vá fazer a liberação, deixar de impedir com que a actina e a miosina se encontrem para fazer a tração. Não vai acontecer isso. E também não vai ter o ATP que vai energizar a cabeça globular para que com ela tente fazer a atração na actina, também para fazer essa contração. Por isso que uma pessoa, instantes após a morte, fica super rígida, não tem um movimento muscular. Só posteriormente, depois que já vai acometendo de decomposição, os músculos irão se desfazendo, se desligando um do outro, tendo a decomposição, é que os tecidos vão ficar mais mole, mas devido à decomposição. Aí o cadáver é colocado às posições, por exemplo, de mãos cruzadas e braços cruzados. Mas o rigor mortis é isso. E por hoje é só. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Fim.